Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live do Valor Econômico, transmissão que acontece de segunda a sextas no site do jornal e nas redes sociais. Eu sou Maria Cristina Fernandes e queria dar as boas-vindas ao deputado federal André Janones e ao diretor executivo da instituição financeira fiscal, Felipe Salto. Antes de passar o tema de nossa conversa, queria apresentar nossos convidados. Janones é um deputado de primeiro mandato que surgiu na cena política como liderança do movimento dos caminhoneiros e hoje é o parlamentar na Câmara que mais se destaca na defesa do auxílio emergencial de R$600. Sua atuação nas redes sociais em torno do tema já lhe rendeu mais interações do que o presidente Jair Bolsonaro, que é o político com o maior número de seguidores na rede. Felipe Salto é economista do IFE, que é a instituição fiscal independente ligada ao Senado, e tem produzido alguns dos melhores estudos sobre a encruzilhada fiscal do país. E já ganhou, em parceria com o ex-secretário de Tesouro Mansueto Almeida, o prêmio Jabuti em 2017 pelo livro Finanças Públicas da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade. Bem-vindos, obrigada por aceitar o convite do Valor. Obrigado, Maria Cristina, obrigado ao Valor Econômico, é um prazer imenso participar desse debate aqui. Obrigado também ao Felipe e espero que a gente consiga aqui debater grandes e boas ideias para o nosso país. Obrigado, Maria Cristina, pelo convite, cumprimentar o Jornal Valor Econômico pela iniciativa e também o deputado André Janones, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pois bem, o tema de nossa conversa é o auxílio emergencial e o futuro das políticas compensatórias no Brasil. Porque se, por um lado, nós temos grandes danos provocados pela pandemia, uma pandemia que ainda está em curso, danos a serem reparados, danos sociais importantes. Por outro, a partir do próximo ano, volta a ter vigência o teto de gastos, né, que limita as despesas públicas. Então, a gente vai discutir aqui como compatibilizar os dois. Então, acho que o nosso ponto de partida pode ser a posição de cada um sobre a medida provisória 1000, que reduz o auxílio emergencial de 600 para 300. Eu vou dirigir minha primeira pergunta ao deputado André Janones e pedir que ele diga por que o senhor defende a votação da MP e pretende votar pelo restabelecimento dos 600. O senhor, por favor, pode explicar a sua posição? Primeiro, separar aqui, Maria Cristina, defender que a matéria seja pautada com defender que a matéria seja aprovada. Claro, eu defendo que a matéria seja aprovada, a matéria que eu estou dizendo, na verdade, são as emendas, já foram mais de 260 apresentadas, no sentido de voltar o valor do auxílio emergencial para R$600, então eu defendo que se paute a MP número 1000 para que ela seja derrubada e a gente aprove as emendas voltando o valor para R$600. Mas esse é um segundo debate. Esse é um debate que será feito num segundo momento. Eu acho, com perdão da palavra, vergonhoso que a gente se debata se a matéria deve ou não ser pautada. O que eu estou pedindo é só que se cumpra a Constituição Federal e aqueles parlamentares que forem contra o aumento do auxílio para R$600 que justifiquem a sua posição e que, então, se entenderem que isso é o correto, que votem a favor da MP número 1000. Então, eu acho que não existe como debater a matéria ser ou não pautada. Agora, vamos fazer o debate em torno de se o correto é pagar os R$600 ou o correto é pagar R$300. Primeiro, eu acho que a gente tem que temporizar, trazer o momento atual que esse debate está sendo realizado. Se esse debate tivesse sendo realizado há um ano atrás, por exemplo, os meus argumentos, o que a gente ia discutir aqui, seria totalmente diferente. Ninguém é a favor de um endividamento inconsequente, ninguém nega o tamanho da dívida pública brasileira nesse momento. Ponto. Agora, nós estamos em meio a uma pandemia. O que se discute aqui não são números, não é ajuste fiscal, não é economia nos gastos públicos. A gente está discutindo vidas. Existem milhões de brasileiros que estão, sim, não é um exagero, já passando fome. Esse auxílio mantido a R$300, ele vai acelerar um processo que, infelizmente, acredito eu, chegará. De qualquer maneira, ele chegará, que é o momento em que a fome volta no Brasil a ter o mesmo impacto, a mesma gravidade que ela tinha lá no início dos anos 90. E colocar esse auxílio a gente vai continuar esse debate. Eu só queria que agora o Felipe, por favor, resumisse a sua posição sobre a medida provisória.
Bom, para ter claro, a gente tem que ter presente que neste ano o Brasil vai ter um déficit primário de 877,8 bilhões. Para quem está nos assistindo, isso significa receita menos despesa do governo, sem nem considerar ainda os juros da dívida pública. Quando considerados os juros da dívida, esse déficit vai para mais de R$1 trilhão. Então, o quadro é complicadíssimo. É claro que todos os países no mundo estão enfrentando a Covid-19 e precisaram elevar os seus orçamentos temporariamente para fazer frente a essa necessidade de despesas adicionais, mas a gente tem que ter claro que existe uma restrição fiscal. E o Brasil tem uma fragilidade estrutural nas contas públicas que não foi resolvida e não vai ser resolvida da noite para o dia. A medida provisória em tela, ela vai na direção correta de ir diminuindo o benefício. Vale lembrar que R$300 é um valor muito significativo. O valor médio do benefício pago no Bolsa Família é em torno de R$193. Então, quando a gente fala em R$600, de fato, foi uma coisa emergencial, temporária, que não dá para você sustentar para sempre. Vale dizer, se os R$600 por mês para 67,2 milhões de pessoas virassem um programa permanente, a gente teria simplesmente uma despesa de 514,8 bilhões ao ano. Isso representa cerca de 90% do que a gente gasta com todos os pagamentos do INSS. Tá certo. Agora, deputado, tendo em vista as restrições fiscais que o Felipe Salto acabou de nos explicar, para viabilizar esse auxílio de R$600, onde o senhor sugere que o Estado arrume dinheiro para pagá-lo? Primeiro, a gente precisa discutir quem foi o responsável por essa dívida, porque fica parecendo que o auxílio emergencial sempre existiu e que foi ele o responsável por essa dívida pública desse tamanho. Se a gente for ficar esperando ajuste fiscal para fazer uma distribuição de renda, isso nunca vai acontecer, porque esse ajuste fiscal ele não virá. O auxílio emergencial começou a ser pago em maio, em abril. O endividamento do Brasil ele não começou em maio, nem em abril. Então, o que a gente está discutindo aqui são prioridades. E eu recomendo retirar do mesmo lugar que se retira os recursos para pagar o funcionarismo público, para pagar lagosta para os ministros do STF, para pagar cartão corporativo para o presidente da República. É do mesmo lugar que se tira para pagar auxílio moradia para nós deputados, né? Eu acho que, assim, no meio de uma pandemia, você discutir tamanho de endividamento público, eu acho desrespeitoso com os brasileiros. O que eu estou defendendo, Maria Cristina, para finalizar, é muito simples. É que a gente aumente o endividamento aí de 6 para 6,1 trilhões. Não é uma medida populista, demagoga, de afundar o país, não. Agora, a médio e longo prazo, a gente tem N medidas para conseguir esse recurso. O imposto sobre grandes fortunas, que geraria aí cerca de 40 bilhões de reais para o nosso país, né? E outra coisa, só para fechar, o interessante é que você tem N medidas que economizam, mas essa economia nunca chega até as pessoas que mais precisam. 1 trilhão em 10 anos com a reforma da Previdência, congelamento do salário dos servidores públicos. O que está faltando no nosso país é a gente priorizar quem precisa de renda. Fontes para esses recursos tem de sobra. Eu tenho mais aqui, taxação de lucros e dividendos, mais 60 bilhões. Você diminuir a desoneração da cesta básica, porque desoneração da cesta básica não é um combate à desigualdade, porque o rico também consome os produtos da cesta básica. Enfim, uma série de medidas que provam que, se o país quiser, se o governo quiser, é possível sim pagar o auxílio a R$600. E mais do que isso, e aí a gente continua o debate depois, construir um programa de transferência de renda permanente. Obrigada, deputado. Então, eu queria, Felipe, que você comentasse, por favor, essas sugestões do deputado. Ele pela ordem, ele sugeriu que se cortasse no custeio da máquina, né, da máquina federal, e no custeio, inclusive, do legislativo, que se aumentasse o endividamento, e que, numa outra fase, se aprovasse o imposto sobre grandes fortunas, que, segundo o deputado, poderiam gerar até 40 bilhões de reais, e taxação sobre lucro dos dividendos, e rever
algumas desonerações. É isso, né, deputado, basicamente. Eu queria... Resumidamente, sim. Pois é, eu queria que você nos dissesse se o IFE tem alguma estimativa se essas rubricas seriam suficientes para cobrir o gasto do auxílio emergencial e como você vê a discussão hoje econômica em torno dessas alternativas. Olha, a gente precisa ter claro o seguinte, os custos de cada política pública, eles são programados, né, ou deveriam ser planejados de acordo com as fontes de financiamento. Qual que é o risco que a gente corre quando propõe medidas sem indicar a fonte de recursos de maneira bastante concreta, né? É o que eu mostrei no meu último artigo para o Estadão, que é a ameaça do populismo fiscal. O que nós temos que ter claro? Ninguém aqui vai ser contra o leite das criancinhas, aumentar o Bolsa Família, enfim, coisas que são, por natureza, benéficas. Se a gente pudesse pagar um salário mínimo por mês para todos os brasileiros, quem que ia ser contra isso? O problema é que a capacidade do Estado de se financiar não é infinita, infelizmente, porque se trata de uma questão de oferta e demanda. Quando a gente não tem receita suficiente para cobrir as nossas necessidades de financiamento, o Estado brasileiro, estou me referindo, qual é a alternativa que ele tem? Emitir títulos públicos, é emprestar do mercado. Quanto mais ele sinaliza para o mercado que vai precisar emprestar dele para financiar déficits cada vez mais importantes, o mercado exige uma taxa de juros maior. Aí a gente pode dizer, não, mas o juro nunca esteve tão baixo, né? Nós estamos com uma Selic de 2%, com uma inflação esperada de 2% também, para simplificar, nós estamos com juro real, descontando a inflação, igual a zero. Então, fique à vontade para se endividar. Não é bem assim, porque dependendo do prazo do título que o Tesouro emite, o juro exigido pelo mercado é diferente. Então, o custo médio da dívida é muito superior à Selic, né? E há um risco da gente ter problemas de financiamento de dívida. Então, é claro que é preciso viabilizar o programa, mas não é fácil fazer isso, e também a gente não pode cair na armadilha de simplesmente dizer que não é possível. Qual que é o caminho? É indicar, como o deputado está fazendo, fontes de recursos para isso. Só que o problema é que o nosso orçamento é engessado, né? 95% do orçamento se refere a despesas obrigatórias. Então, a gente tem um orçamento de 1 trilhão 500 bilhões, 100 bilhões de despesas discricionárias. Dentro desses 100 bilhões, você tem 89, 90 bilhões que você não pode cortar. Senão você paralisa a máquina pública. É custeio administrativo, é investimento, pode até cortar um pouco, a mais do que esses, a menos, né, do que esses 90, mas tem certos limites. Então, o que precisa mexer? É abono salarial, BPC, seguro-desemprego, despesas com salários, né? A redução de jornada, por exemplo, a meu ver, deveria estar no topo dessa lista. Se você reduzisse a jornada dos servidores em 25%, com redução proporcional dos proventos, certamente você conseguiria ter uma economia importante para ajudar a pagar um programa de benefício emergencial complementar ao Bolsa Família. Redução de subsídios creditícios, a gente paga 11 a 12 bilhões de subsídios creditícios ao ano. Corta isso pela metade, já tem 6 bilhões. Agora, a questão é que, quando se fala em cortar gastos, ninguém quer enfrentar cada uma dessas disputas. Aumento de impostos também pode ser uma alternativa, isso quem decide é a política, né? Não são os técnicos que têm que dizer. É claro que a gente já tem uma carga tributária relativamente elevada, mas o nosso sistema é também regressivo. Então, há que se discutir alternativas pelo lado da receita. Agora, o teto de gastos, como diz o nome, é para despesa. Então, se a gente for caminhar para um nível, uma dinâmica de crescimento da despesa diferente daquela preconizada no teto, isso vai precisar ser rediscutido no âmbito da própria Constituição Federal, que é onde está fixado o teto de gastos, né? Ok. Então, deputado, eu queria que o senhor nos contasse como é que o senhor vê hoje o plenário da Câmara dos Deputados dividida em relação ao tema. O senhor acha que predomina a percepção que, como o Felipe Salto acabou de nos explicar, de que o Estado não tem condições fiscais de arcar com uma política compensatória tão robusta quanto um auxílio de R$600, ou predomina o receio de que uma alternativa como essa fortaleça demais o presidente da República?
Primeiro, só fazer aqui, manifestar minha concordância com parte da fala do Felipe, mas fazer uma ressalva de que a gente está falando na defesa do auxílio em R$ 600 até o mês de dezembro, para esse ano, e para esse ano não há que se falar em teto de gastos. Para o ano que vem, a gente tem a reforma tributária, a reforma administrativa e etc. Né? Então, nós temos um orçamento aí de quase 4 trilhões e nós só não temos 150 bilhões porque não sobra. Então, é tudo realmente uma questão de prioridades, né? Temos aí 300 bilhões em isenções que são concedidas, 1,6 trilhões que a gente paga de dinheiro que a gente pegou emprestado, 300 bilhões com funcionalismo e nada disso resolveu. A única coisa que resolveu, segundo matéria do próprio Valor Econômico, que eu acessei há cerca de 2 meses atrás, a única coisa que realmente diminuiu os níveis de pobreza e de desigualdade no Brasil foi o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Sobre a discussão no Congresso Nacional, infelizmente, o interesse político, né, a luta pelo poder, ela se sobrepõe à necessidade da população. E aqui, rapidamente, Maria Cristina, só fazer uma reflexão aqui, e eu queria que todos que estivessem nos assistindo observassem isso que eu vou dizer. Na semana que o presidente Jair Bolsonaro assinaria a MP que reduziria ou não o valor do auxílio emergencial para R$ 300, ninguém se falou nesse assunto no plenário da Casa. A dita oposição se calou. Esperaram que a notícia se confirmasse, esperaram que o auxílio estivesse em R$ 300 para aí começar a levantar a bandeira e brigar e falar isso é um absurdo, o auxílio tem que ficar a R$ 600. Porque no fundo, eles não querem que o auxílio vá a R$ 600 porque estão mais preocupados com o aumento da popularidade do presidente, não querem que isso aconteça, do que com, de fato, que o auxílio fique no valor de R$ 600. Então, é aquele jogo ensaiado, né? Como se um falasse para o outro, já garantiu lá, o auxílio ficou em 300 mesmo? Ficou. Opa, então agora vamos empunhar a bandeira e brigar para que seja em 600. Mas, no fundo, não querem que fique em 600, porque entendem que isso vai fortalecer politicamente o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que esse não é o papel do parlamento, se o presidente vai se fortalecer ou não. Isso aí a gente vai discutir lá em 2022. Agora é hora de dar uma condição mínima, né, digna, para que as pessoas consigam sobreviver a essa pandemia. Felipe, além da popularidade do presidente, que o deputado acabou de mencionar, a arrecadação dos estados, como mostrou hoje a manchete do Valor, foi muito impactada pelo auxílio. O Valor trouxe hoje que, no estado de São Paulo, em agosto, a arrecadação foi superior ao mês de agosto do ano passado. E os secretários de Fazenda e os economistas ouvidos atribuem uma grande importância ao desempenho da arrecadação, ao pagamento do auxílio emergencial. Então, eu queria saber, quando esta última parcela do auxílio de R$ 600 foi paga no dia 17 de setembro, né? Então, quando a parcela de 300, de fato, se estabelecer e for a parcela paga para a maioria dos beneficiários, como é que você vê o impacto sobre a arrecadação no momento que a economia, como a gente vê, ainda não voltou como se esperava, né? Nós temos aí o índice de desemprego, que apesar de ter recuado no início de setembro, ainda é importante, é 13,7%, são 13 milhões de desempregados que não têm emprego, somando aos 17 desalentados, que são aqueles que não procuram, né, emprego, porque já perderam as esperanças, temos aí 30 milhões. Então, o impacto desse auxílio na arrecadação, da redução do auxílio na arrecadação, como você vê que pode ser minorado pela economia? Olha, de fato, quando você injeta recursos na demanda agregada da economia, isso representa consumo direto, porque as pessoas que estão recebendo esse dinheiro têm uma propensão marginal a consumir muito alta, quer dizer, elas têm necessidades básicas que precisam ser supridas, o benefício emergencial tem uma relevância muito grande nisso, e as pessoas simplesmente gastam os recursos. Então, isso faz a economia ter um desempenho melhor do que teria na ausência
desse estímulo, né? É natural que seja assim. O que a gente tem observado é que a dinâmica da produção industrial mensal e da pesquisa mensal do comércio, a pesquisa mensal de serviços menos, mas as duas primeiras que eu mencionei, indicam uma dinâmica de recuperação da economia melhor do que se esperava. Isso é positivo porque pode ser que a gente consiga ter no ano que vem um desempenho também um pouco melhor do que, por exemplo, a taxa de crescimento de 2,5% que se esperava, né, o que se projeta por enquanto para o ano que vem. Quando a gente fala em reduzir paulatinamente esse auxílio, me parece que é uma estratégia adequada para que a gente desembarque no ano que vem já com um contexto de um auxílio pago um pouco menor, né, do que os R$600. Por quê? Porque se você sustenta os R$600 até 31 de dezembro desse ano, no ano que vem a tendência vai ser que as pessoas demandem a continuação desse valor elevado, quando talvez não seja possível financiar isso. Quer dizer, o custo anual seria impeditivo, não teria como encontrar cortes de gastos e aumentos de impostos suficientes para dar conta de um auxílio de R$600 para 67,2 milhões de pessoas. Então, o que a gente tem que ter presente é que uma coisa é o auxílio emergencial temporário pago durante esse período de exceção, e a outra coisa são os programas sociais e a sua continuidade para a partir do ano que vem. O Ricardo Paes de Barros e outros especialistas têm indicado, né, que é importante a gente discutir os benefícios que já existem e tentar dar uma maior racionalidade para esses benefícios, sem prejuízo, obviamente, de se avançar em agenda de racionalização da máquina pública, corte de benefícios, de vantagens, de desperdícios e tudo mais que claramente poderiam sim ajudar. Agora, do ponto de vista da economia, que foi o que você perguntou, não há dúvida que o auxílio ajudou e vem ajudando a que a economia tenha um desempenho melhor do que se esperava na ausência dessa injeção de recursos. Isso vale também para os gastos de saúde que estão sendo feitos, extras, né, em relação ao orçamento, e todas as transferências para empresas, por meio do BNDES, e também para estados e municípios. O deputado, o Felipe Salto disse que se o auxílio de 600 foi estendido até dezembro, vai ser mais difícil para as pessoas aceitarem a transição. O senhor concorda com isso? Eu entendi perfeitamente a colocação do Felipe, mas mesmo sem ter essa intenção, a fala dele deixa uma margem para pensar como se assim, as pessoas estão felizes com R$600, né? Como se R$600, com R$600 as pessoas estivessem viajando para a Europa, comendo caviar, tomando champanhe, etc. Eu duvido muito. Claro que você tem exceções, né? A gente tem aquele péssimo hábito de transformar a exceção em regra. Eu vejo muito isso nas redes sociais. O fulano recebe Bolsa Família e não precisa, tem 2 casas de aluguel e etc. São exceções. Você combate esses erros pontuais, essas exceções, e isso não contamina o programa. Eu acho que ninguém está feliz com R$600. Eu até teve no início da fala do Felipe, ele falou que acha R$600 bem razoável. Eu discordo totalmente. Eu acho que até mesmo R$600 é muito aquém do que a população precisa. Acho razoável colocar 1,2 trilhões, por exemplo, para emprestar para banqueiro sobreviver à pandemia. A gente não está propondo aqui nada irresponsável, nós temos total noção da responsabilidade fiscal que é possível ter nesse momento, mas eu acho que a população já está pronta e preparada para iniciar, para voltar à atividade econômica, voltar ao trabalho, assim que esses empregos estiverem disponíveis. Porque fica parecendo também que a população está tendo que escolher entre o auxílio de R$600 ou o emprego. Aí fica assim, não, eu não quero R$600, eu quero trabalhar. Ok, aonde está o trabalho? A economia já voltou? E aí eu quero só para finalizar, Maria Cristina, colocar um ponto aqui que eu acho extremamente importante, que é a diferença da capital, né, de algumas metrópoles e do interior. E a gente até disse isso em uma entrevista que eu concedi recentemente à sua coluna. São bolhas que a gente vive e dá aquela sensação para quem está na capital de que assim, as coisas já voltaram ao normal, o transporte público já está funcionando normal. A gente precisa sair do escritório, sair dos nossos gabinetes e conhecer a realidade de um país do tamanho do nosso. Eu conheço o que é a realidade
de um país, de uma cidade, perdão, de 2.000 habitantes. Tem gente que nem consegue mensurar o que são 2.000 habitantes. Normalmente, 2.000 habitantes você tem em uma rua, mas a maior parte da nossa população, ela está no interior. Ela não está nas capitais. E as coisas não voltaram ao normal, principalmente no interior do país. Muitas cidades ainda estão, em Minas, pelo menos, na chamada onda vermelha. Então, eu acho que, assim, qual foi o propósito do auxílio emergencial? Ele foi instituído por quê? Teve um propósito, o que a gente chama no direito de espírito da lei. Qual o espírito da lei que instituiu o auxílio emergencial? Auxiliar as pessoas a passarem pela pandemia. Ponto. A enfrentar esse momento difícil que a economia está atravessando. Se as coisas não voltaram ao normal, se na grande maioria das cidades do nosso país a economia não voltou a girar, por que você vai acabar com o auxílio emergencial ou reduzir o valor? Então, que não se instituísse em R$600. Fica parecendo aquela coisa assim, olha, eu vou dar 600, aí eu vou tirando aos pouquinhos para as pessoas não sentirem o impacto. Isso, ao meu ver, soa mais como uma medida política do que como uma medida técnica e econômica. Agora, deputado, eu queria que o Felipe ponderasse as suas colocações a partir de uma afirmação que o senhor fez, que como é que as pessoas vão abrir mão desses R$600 se não tem emprego? E o que eu ia pedir para o Felipe ponderar era como é que a manutenção do auxílio emergencial, ele dificulta ou não a geração de empregos pela demanda que os empresários têm de que os empregos sejam desonerados, né? Então, como é que é possível você manter o auxílio emergencial num patamar mais alto e fazer com que o emprego volte, né? Que esse é um dilema com o qual a gente tem se confrontado desde o início dessa pandemia. Olha, em economia a gente aprende desde o começo que tudo se resume a um problema de otimização sujeito a restrições. Por exemplo, uma empresa maximiza lucro sujeito às restrições que ela tem, de financiamento, de capital, de mão de obra, de recursos físicos, né? Um país, da mesma forma, também. Ele tem que otimizar, maximizar o bem-estar da população, né? Isso pode ser traduzido em crescimento econômico, redução de desigualdade, sujeito também às restrições que ele tem. Então, obviamente que os R$600, ou 1.800, ou 2.500, quanto mais melhor, quer dizer, se a gente pudesse pagar para essas 67,2 milhões de pessoas um benefício ainda maior do que 600, ótimo. A questão é como é que você paga essa conta? É uma questão trivial, né, de se colocar, mas muito difícil de responder quando a gente olha para o orçamento do Brasil, que é super engessado, marcado por despesas obrigatórias, por despesas que são difíceis de cortar. Então, se a gente quiser enfrentar essa briga de ter um novo programa de transferência social, né, para além deste ano, é preciso mexer nessas questões, começando, por exemplo, pelos gastos de pessoal, por um aprofundamento da reforma da Previdência, enfim, por mexidas no gasto público que são super difíceis de ser endereçadas. Vale lembrar que as chamadas PECs fiscais, que foram enviadas pelo governo no ano passado, não avançaram com a celeridade, com a rapidez que se esperava, né? E por que não avançaram? Porque continham vários pontos de ajuste fiscal, de reforço do teto de gastos, de reforço dos chamados gatilhos do teto de gastos, que não foram bem vistos numa primeira olhada, né, de uma boa parte da sociedade e do parlamento. Então, a gente quer enfrentar o problema fiscal e quer fechar de alguma maneira. O governo, por exemplo, Maria Cristina, precisa dar rumo nessa questão da desoneração, porque custa caríssimo você fazer uma desoneração horizontal e a evidência empírica mostra que ela não gera empregos dessa forma como o governo está prometendo. Então, o risco é você fazer o quê? Criar uma nova CPMF para bancar isso e ainda não conseguir o resultado preconizado no mercado de trabalho. Como é que a gente vai resolver essa precariedade social, econômica, de desemprego elevado? É só com a recuperação, com o aumento da produtividade, abertura comercial, aumento da competitividade das empresas, firmar novos acordos comerciais que permitam exportar produtos de maior valor agregado. Enfim, não tem uma solução mágica e rápida.
Infelizmente, a situação é realmente muito difícil e o Estado brasileiro tem que fazer o máximo possível, aí eu estou de acordo com o deputado, para amenizar essa situação das pessoas que mais dependem do Estado. Agora, há limites para isso, não dá para você prometer mundos e fundos, que aí a gente pode resvalar e pode cair no populismo, né? Uhum. Agora, eu acho que agora a gente está num limiar que a gente pode passar ao segundo passo aí desse auxílio emergencial, que é o futuro, a partir de 1º de janeiro, de um programa de renda básica, né? A gente ainda não sabe se o deputado vai ser bem sucedido no seu intento de fazer a medida provisória ser votada, né? Ou se a medida provisória vai ficar em vigência até dia 31 de dezembro, quando perderá a eficácia e até lá terá valido aí os R$300. Mas o fato é que, em 1º de janeiro, seja 300, seja 600, nada disso haverá mais. Então, o governo precisa, e o governo e o Congresso juntos precisam decidir o futuro dessa renda básica. Voltaremos apenas ao Bolsa Família de R$193, ou haverá algum programa mais robusto? E eu queria perguntar, deputado, porque muitos analistas sempre apostaram que o casamento do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabaria no dia em que as convicções de política econômica do ministro colidissem com a necessidade de o presidente se manter popular. O senhor acha que o futuro da renda básica é este momento? Eu não tenho nenhuma dúvida. Nunca o Brasil falou tanto, né? Nunca os brasileiros falaram tanto em renda básica, nunca foi tão fácil fazer chegar à população brasileira, porque entre especialistas, economistas, na classe política, esse debate sempre existiu, mas nunca houve o engajamento da população como nesse momento. Eu, dentro da minha pequenez, né, de um único deputado, eu vou utilizar esse engajamento que nós temos hoje nas redes sociais, essa voz, para tentar fomentar esse debate. Acho que o Bolsa Família foi essencial, os números provam isso, mas eu acho que é preciso evoluir, eu acho que é preciso dar um passo além. Então, assim, ao final da pandemia, eu defendo algo responsável, porém muito maior do que o Bolsa Família, né? Se esse programa custar 150 bilhões, que é 5 vezes praticamente o valor do Bolsa Família, ainda assim será possível para pagar. Então, eu acho que a gente precisa de um programa onde a população seja prioridade. Aí eu quero aqui só pegar o final da fala do Felipe, primeiro dizer que eu fico muito feliz de ver alguém da área econômica com tanta sensibilidade em relação às necessidades da população, mas quando o Felipe fala não é possível, e ele na fala dele repetiu várias vezes essa frase, tal valor não é possível, a gente sabe que é necessário, mas não é possível, ou a gente queria pagar R$1.000, R$2.000, mas não é possível. O Felipe está dizendo como economista, ele está dizendo tecnicamente, ele não está entrando na esfera política, porque politicamente é mais do que possível. É só a gente começar a priorizar quem precisa, é só a gente começar a sacrificar quem pode ser sacrificado. Quem tem como ser sacrificado nesse momento, acho que nem cabe essa palavra sacrificado, mas vamos usar ela, que é a maneira mais fácil de expressar o que eu estou querendo dizer. Então, sacrificar quem tem que ser sacrificado e privilegiar a camada mais vulnerável da nossa população. Sem falar, né, o Felipe deu uma pincelada, falou de uma forma superficial, mas a gente até em uma outra ocasião pode aprofundar nos X bilhões, né, desse valor que vai ser destinado ao auxílio, a um auxílio permanente, caso a gente consiga implementar, e que voltará para a economia. Porque o pobre, ele não coloca dinheiro embaixo do colchão, não. Ele é quem gasta e ele é quem mais movimenta a economia do nosso país. Tá bom. Felipe, o governo, aliás, está reunido com suas lideranças agora, a partir das 11 horas, para discutir como viabilizar esse renda cidadã, né, como uma engenharia que viesse a viabilizar um programa de renda básica. Pode até ser constitucionalizado e virar um fundo como o Fundeb, por exemplo, né, seria
uma maneira de contornar o teto de gastos, porque o Fundeb não está sujeito à Constituição, ou não, nós não sabemos ainda qual vai ser a opção do governo. Mas se mexer na Constituição para colocar lá esse renda cidadã, né, como está sendo chamado agora, pode ser também um meio de colocar na mesma rubrica o BPC, o benefício de prestação continuada, e o abono salarial, né? Para mexer nesses dois, você tem que mexer na Constituição, que era algo que o ministro Paulo Guedes sempre quis. Então, como você vê uma saída de constitucionalização desse renda cidadão e que perspectivas, na sua opinião, isso abre? Olha, eu acho que o programa Bolsa Família, ele custa relativamente pouco, né? 32,5 bi, ano que vem o orçamento é de 34 bilhões, para o resultado positivo que ele produz, né? Em termos de redução de desigualdade, de garantia do poder de compra para uma população realmente vulnerável. Criar um novo programa, nesse contexto, requer uma coisa que não está acontecendo, que é conversar com a academia, com pessoas que há décadas estudam o desenho de política pública. E aí não é questão fiscal, macroeconômica, mas é como desenhar a melhor política pública. Você pode gastar 50 ou 100 bilhões numa nova política e ela ser ineficiente. O abono salarial, por exemplo, é uma política subótima quando comparado ao Bolsa Família. Seria melhor ter mais Bolsa Família, menos abono salarial, do ponto de vista de redução da pobreza e da desigualdade. Então, conversar com as pessoas que desenham políticas públicas, sobretudo diante dessa restrição orçamentária grande que a gente tem, para poder desenhar o melhor programa possível. Agora, ter clareza de que financiar um programa desses a partir do ano que vem vai requerer enfrentar certos tabus, né? Por exemplo, a gente vai colocar na PEC do Pacto Federativo a possibilidade de redução de jornada, vai garantir isso, vai mexer em subsídios creditícios, vai reduzir os chamados gastos tributários. Ninguém quer mexer nessas coisas, que tem um custo político altíssimo, né? Tem pessoas que defendem arduamente cada uma das isenções, das desonerações, dos regimes tributários especiais. Então, discutir a questão fiscal não pode ser feita de maneira parcial. Se a gente fixasse todas as outras questões e discutisse apenas o renda cidadã, é claro, todo mundo é a favor de um renda cidadã o mais alto possível. Agora, a gente tem que pagar o orçamento da saúde, da educação, da segurança, tem que manter as políticas públicas que já estão fixadas para o ano que vem no orçamento. O projeto de lei orçamentária anual para 2021, no projeto, você tem uma margem de 0,0 gastos novos. Por quê? Porque a despesa sujeita ao teto está projetada em 1.485,9 bilhões, que é exatamente o mesmo valor do teto de gastos. Então eu pergunto, nós vamos fazer um programa de quanto? De 30 bilhões, por exemplo, que já seria muito? Então vamos ter que cortar alguma despesa. Qual despesa a gente pode cortar? As despesas discricionárias, que incluem investimentos, estão fixadas pelo governo em 108,4 bilhões para o ano que vem, tirando a parte de capitalização de estatais que não entra no teto. Se eu cortar de 108, 30 bilhões, vai dar 78,4 bilhões, que é um nível que leva a economia, o setor público federal, ao shutdown, à paralisação. Então, esse não me parece ser o caminho mais adequado. Flexibilizar o teto, por exemplo, criando um fundo, como você falou, Maria Cristina, e eventualmente tirando esse fundo do teto, também tem riscos, porque a gente viveu de 2008 a 2014 aquilo que ficou conhecido como contabilidade criativa. Está documentado a exaustão o que significou a contabilidade criativa em termos de deterioração da meta de déficit primário, na época superávit primário, da piora dos indicadores de dívida e, de certa forma, a situação fiscal frágil que a gente já tinha antes da crise da Covid-19 se explica por todo esse expediente, por todas essas práticas. Eu espero que a gente não vá repetir esses mesmos equívocos, né? Uhum. O senhor, deputado, como vê a possibilidade de a renda cidadã ir parar na Constituição
abrigando todos esses outros benefícios que aí estão, como o BPC e abono salarial. Lembrando aqui que o BPC tem um valor superior ao que o auxílio emergencial tem hoje, né? Então, que impacto o senhor vê se a solução for por aí? De novo, voltar lá para o início da nossa live. Tudo que a gente está discutindo aqui gira simplesmente em torno da questão prioridade, né? O que é prioridade? No Congresso Nacional você tem a bancada da bala, a bancada da agricultura, você tem a bancada evangélica, não tem a bancada do pobre, a bancada do povo. E aí quando você começa a falar em pobre, em povo, nos mais vulneráveis, aí é populismo, é demagogia, mas defesa de banqueiro é lindo, né? Todo mundo aplaude o Partido Novo na defesa dos banqueiros e etc. Quando você fala em povo, a própria palavra povo parece que ela soa um pouco sensacionalista. Eu tenho absoluta convicção, e eu estou preparando isso com a minha equipe. A gente tem uma consultoria econômica que está nos auxiliando, uma consultoria de alguns economistas que estão nos auxiliando, e a gente vai apresentar uma nova proposta nos próximos dias, justamente para aproveitar, no bom sentido da palavra, o momento em que o país está, né? Hoje a sociedade está propícia a esse debate sobre distribuição de renda, e a gente vai apresentar um projeto que vai mostrar que é possível, sim, criar um auxílio permanente sem mexer em direitos já conquistados para a população mais vulnerável. Veja bem, a gente concede só em incentivos cerca de 340 bilhões de reais. Como que você não tem condições de manter um programa de renda básica que vai custar aí cerca de 150 bilhões para o país? A gente abre mão de bilhões por ano de impostos em agrotóxicos, né? São mais de 300 bilhões só de incentivos, e a gente está defendendo um programa que vai custar aí na faixa de 150 bilhões, que vai pagar aí entre 400 e 500 reais para cerca de 300 milhões de famílias. Só para popularizar o debate aqui, que eu gosto de sempre incluir os brasileiros como um todo, que eu acho que é a quem interessa esse debate, o que acontece no nosso país hoje é como se fosse uma pizza com 8 pedaços, e tem 2 pessoas comendo 4 pedaços cada um. E aí você fala que não é possível, que alguém vai ter que ficar sem comer, mas você não conta para esse alguém que ficou sem comer que um comeu 4, o outro comeu 4, e por isso que ele ficou de fora. O programa que o presidente Jair Bolsonaro iria apresentar, e que foi um natimorto, né? Morreu antes de nascer, e que era uma confusão danada, que eu te confesso que nem nós parlamentares entendíamos exatamente o que era, porque cada hora chegava uma informação desencontrada. Ele nada mais fazia do que redistribuir a pobreza, sem gerar nenhum tipo de riqueza, e o que a gente pretende é um programa que, inclusive, possa ter a participação da iniciativa privada, do setor privado e do terceiro setor também. Tá bom. Eu queria que os senhores comentassem aqui os 2 modelos de renda básica que estão sendo discutidos hoje no Congresso, né? Você basicamente tem um modelo que é o Bolsa Família, ampliado, com condicionalidades. Maria Cristina, desculpa te interromper, só a minha assessoria está me corrigindo aqui. Eu falei 300 milhões de famílias, são 30 milhões. Tá certo. Então, eu queria ouvir suas ponderações, tanto do deputado André Janones quanto do Felipe Salto, sobre esses 2 modelos que hoje são discutidos no Congresso para a renda básica, né? Um modelo dar mais amplitude ao Bolsa Família, mas manter um programa que seja feito a partir do cadastro único, com condicionalidades. E o outro modelo seria uma renda básica universal, que aí beneficia a todos indistintamente, só que tira da classe média, que também será beneficiada. Seria um programa destinado às crianças, né? Então, a classe média que hoje faz dedução de saúde e educação no imposto de renda, deixaria de fazê-lo e também seria beneficiado. E a vantagem desse modelo, segundo os parlamentares que o defendem, seria que seria um programa com mais facilidade de aprovar, porque você teria toda a sociedade mobilizada. Então,
eu queria que, primeiro, o Felipe, se pudesse comentar comigo aqui, conosco, esses dois programas, esses dois modelos e que viabilidade você vê que eles possam vir a ter. Maria Cristina, você colocou bem. Eu acho que a gente tem que ter presente que os modelos disponíveis são muitos. O próprio ex-senador Eduardo Suplicy, estudou muito esse tema, tem livro publicado sobre esse assunto, e quando fui aluno na Fundação Getúlio Vargas, fiz a disciplina eletiva dele, inclusive, e tomei conhecimento ali das ideias de renda básica. Então, é um assunto que vem sendo desenvolvido, estudado há muito tempo, não é uma coisa que surgiu em razão da crise da Covid. Claro que essa dificuldade toda que a gente enfrenta, que os mais pobres enfrentam, né, nesse momento, sobretudo, que dependem mais do Estado, despertou esse debate sobre se ter uma renda universal. A ideia do imposto de renda negativo, né, é uma ideia inteligente, ela retira também o estigma de você selecionar pessoas e beneficiar apenas aquelas que são realmente mais pobres, você retira esse estigma, mas, por outro lado, custaria muito caro. Quer dizer, você pagar para 210 milhões de brasileiros uma renda permanente mensalmente custaria um valor impeditivo. Eu acho que está com algum problema de conexão, o Felipe Salto, talvez a gente possa passar para o deputado. O senhor disse há pouco que está estudando com seus assessores um projeto a ser apresentado para essa renda básica, e eu queria saber se o seu projeto ele vai mais na linha de ampliar o Bolsa Família ou de uma renda básica universal? Maria Cristina, eu acho surreal um debate sobre renda universal. Eu acho surreal você dar uma renda básica para um juiz que, entre salário e penduricários, recebe 60 mil reais por mês, por exemplo. Eu acho que a gente tem que definir a prioridade, né? Qual que é a nossa meta? A gente quer combater as desigualdades ou a gente quer agradar a todos? Eu acho que o objetivo é combater a desigualdade. E combatendo a desigualdade, você agrada a todos. Nós não vivemos em ilhas. Se você combate a desigualdade, se você diminui a diferença entre o mais rico e mais pobre, consequentemente você vai ter reflexos na melhoria da saúde, na melhoria da educação, na melhoria da segurança pública, que eu acho que é o que você afeta mais diretamente. Não é sustentável esse modelo de ricos construírem fortalezas, né, ilhas, para ficarem seguros ali, entre aspas. Então, eu não defendo o modelo de renda universal, eu acho sim que tem que ser de acordo com o cadastro único, e a questão de ser ou não uma extensão do Bolsa Família, isso difere. É distribuir renda da maneira mais sustentável possível, com equilíbrio fiscal, com responsabilidade, né, envolvendo o empresariado, envolvendo a iniciativa privada, envolvendo o terceiro setor. O que a gente vê hoje é muito ato político com áreas de novo programa. A gente viu aí recentemente o lançamento do Casa Verde e Amarela. Não é um novo programa, aquilo é o Minha Casa Minha Vida, tá? E quer mudar para fazer política, que mude então, não tenho nada contra, mas também não tenho absolutamente nada a favor. A gente não pode pegar isso como cortina de fumaça para desviar o foco da principal preocupação do nosso país. Então, se vai ser uma extensão do Bolsa Família, ou se vai ter um novo nome, isso, para mim, é o de menos. O importante é que a gente consiga diminuir as desigualdades sociais do nosso país, e o auxílio emergencial, no valor de R$600 pelo mês, ele provou, né, que essa é a única medida capaz de promover uma distribuição de renda, eu não vou nem ousar dizer aqui justa, mas um pouquinho menos injusta no nosso país, né? Não foi os incentivos, não foram as isenções, foi o auxílio emergencial. Isso é um fato, e com fato não se discute. Bom, deputado, eu queria que o Felipe não está aqui, mas certamente se ele estiver... Oi. Voltou. O deputado estava falando há pouco que
ele é contrário a um programa de renda universal, porque ele acha que não tem como agradar a todos, e o foco, de fato, é um programa para quem mais precisa. E eu estava levantando a questão, que é uma questão que eu ponho aos dois, e talvez seja uma questão também que nos encaminhe para o final desse programa, que que vai ser necessário encontrar uma saída para essa renda básica, seja renda cidadã, ou seja o nome que tiver, né? O deputado disse há pouco que não dá mais para a gente aceitar programas que apenas adotam novos nomes, mas que nada muda. Então, seja qual for o programa a ser encontrado, haverá sempre a questão de como compatibilizá-lo com o teto de gastos. Você lembrou no início do programa que a previsão de déficit para esse ano é de 877 bilhões. E essa indefinição em torno do equacionamento fiscal desse programa tem feito com que os juros de longo prazo subam, e isso, de fato, gera alguma inquietação. Então, hoje, existe alguma alternativa ao teto de gastos que abrigue um programa de renda básica robusto, que não torne o Brasil novamente prisioneiro da armadilha fiscal? Vou responder também a anterior junto, né? Porque, na verdade, eu concordo com o deputado que programa universal, nesse momento, não tem jeito, porque custaria muito caro. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer um programa de 25, 30 bilhões que complemente o Bolsa Família, que caiba no teto de gastos, acionar os gatilhos para a gente entrar num regime intermediário e rediscutir as regras fiscais. Esse é o desafio. E me preocupa que o governo não esteja indicando essa direção. Por quê? O teto de gastos, Maria Cristina, ele é uma medida importantíssima. A gente não pode dar um cavalo de pau e abandonar as regras fiscais, né? É claro que ele tem imperfeições, por outro lado, que podem e devem ser corrigidas. A principal imperfeição é que ele é corrigido apenas pela inflação. E pelo que a gente tem calculado na instituição fiscal independente, essa correção apenas pela inflação não é sustentável. Quer dizer, até 2026, que seria o primeiro ano em que seria possível revisar o indexador, não vai ser possível sustentar a regra no modo original. Então, o caminho natural seria acionar, nos termos da emenda constitucional 95, a regra do teto, os gatilhos previstos na medida, reforçá-los, já que está se encaminhando aí uma PEC, que é a PEC do Pacto Federativo, e encaixar os 30 bilhões adicionais do programa de renda básica, renda cidadã ou renda Brasil, nesse contexto de restrição fiscal. Então, esse é o meio do caminho que eu acho que é possível de ser feito. O que representaria isso? Nós estamos falando aí de um gasto de cerca de 2,5 bilhões por mês. Isso representaria pagar R$ 125 aproximadamente para cerca de 20 milhões de pessoas. O que é muito significativo. O Bolsa Família, o benefício médio do Bolsa Família é de R$ 193, né? E você pagar mais R$ 125 seria algo bastante expressivo e que certamente ajudaria as pessoas no momento de dificuldade, enquanto a economia vai se recuperando. Deputado, e como o senhor vê... Agora, quanto aos gastos... Eu acho que o Felipe está com problemas de conexão. Eu acho que a gente... Felipe, você voltou? Ele está com problema de conexão. Eu queria ouvir o senhor, deputado. Como o senhor vê... o senhor vê alternativas ao teto de gasto que não comprometam a situação fiscal do Brasil, que não comprometa a credibilidade da condução da política econômica do Brasil. Qual é a sua opinião sobre o teto e que alternativas o senhor vê a ele? Bom, a PEC do teto, ela é uma boa medida, só que ela tem que ser complementada, né? Existem simulações que apontam para um desbalanceamento dessa proposta. No curto prazo, pouco efeito, e no longo, um superávit muito exagerado. Até, inclusive, já li alguns artigos do próprio Felipe que ressaltam isso, né? Então, o
o que eu não concordo sobre tudo isso que foi falado é em relação ao valor, né? Se você tem 340 para isenções, se você tem 340 bilhões para isenções, se você tem 320 bilhões para o funcionalismo, o governo é bem capaz, sim, de pagar uns 150 bilhões de um projeto de distribuição de renda, né? E eles que cortem mordomias nesse projeto administrativo. Agora, só uma coisa, Maria Cristina, a gente sabe que política é eleger prioridades, né? A gente quer pagar 10 mil de auxílio, a gente quer resolver os problemas da saúde, da educação, da segurança. Eu acho que fazer política é eleger prioridades. Eu acho que a prioridade do nosso país tem que ser, no momento, combater a desigualdade. Isso não é olhar só para o pobre, não. O pobre é o que gasta o dinheiro no supermercado, no salão de beleza, no sacolão, é quem coloca a economia para girar. E o Felipe disse na fala dele também, não é possível. Ele falou, não é possível e tal. Eu sou bem ousado, tá? Eu acho que antes o importante é realizar, é fazer, mas antes do realizar vem o sonhar. Né? E o Brasil que eu sonho, ele é possível, e a gente ainda está elaborando esse projeto que vai ser apresentado nos próximos dias. Acredito eu que vai estar pronto ainda no mês de outubro. Eu não sou economista, não tenho o conhecimento técnico necessário para elaborar um projeto dessa envergadura, mas estou me cercando de bons profissionais e já te adianto aqui que a gente vai apresentar um programa de auxílio permanente, diferente de tudo que já foi apresentado aí e que prova que é possível, sim, distribuir renda, combater a desigualdade de uma forma responsável. Ok. Felipe, você quer só concluir o que você vinha dizendo sobre o que você acha da alternativa, do futuro do teto de gastos e das alternativas que podem vir a entrar no seu lugar? Sim, o que eu estava dizendo é que é possível você conciliar essa necessidade de gasto social novo com a regra fiscal. O que a gente não pode é abandonar a regra fiscal, porque foi ela que permitiu reduzir os juros como a gente reduziu, foi ela que permitiu controlar as expectativas. Então, o teto tem imperfeições. Eu mesmo escrevi na revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, em 2016, junto com o Zé Roberto Afonso, sobre as imperfeições do desenho do teto, da emenda 95 na época, mas infelizmente naquela época as coisas foram avançando muito rapidamente e não houve espaço, né, para aperfeiçoamentos. Agora, quando o teto começa a ser uma restrição para valer, a gente se depara novamente com essas mesmas questões, quer dizer, o indexador do teto, o fato dele ser muito restritivo a partir de 2021, e como é que se resolve isso, né? É possível resolver se você tiver uma direção. O Brasil ele é pródigo em criar regras fiscais, mas não é tão pródigo em cumprir essas legislações, essas normas, a própria lei de responsabilidade fiscal, que foi bastante distorcida, né? Então, qual que é a solução? A meu ver, a gente tem que pôr o pé no chão, pensar num programa que caiba nessa restrição fiscal, acionar os gatilhos do teto e cortar despesas para financiar esse auxílio. Esse é o nó. Quer dizer, é claro que colocando no papel que você vai reduzir o gasto tributário, vai reduzir jornada de servidor, vai reduzir o abono salarial, a conta fecha. A questão é política, é o enfrentamento de cada uma dessas trincheiras para obter os recursos necessários e financiar o programa de uma maneira que seja fiscalmente responsável. Esse é o fundamental. Antes de encerrar, eu só queria checar com o deputado. O senhor é favorável a essa PEC do gatilho, deputado? Desde que ela seja revista, sim. Agora, eu queria só complementar, Maria Cristina, em relação à fala do Felipe. Primeiro, parabenizar pelas ideias, pela postura, agradecê-lo, já partindo aqui para a despedida, que eu sei que o nosso tempo está se encerrando, mas eu queria fazer uma fala aqui que não é diretamente para o Felipe, é uma fala mais política, mas e a população que está nos assistindo vai saber o que eu estou dizendo. O Felipe disse aí dos pontos positivos, né? Ele falou, diminuiu os juros, e fez isso e aquilo e etc. Sabe o que é o problema? É que quem está lá na ponta, a dona de casa que está nos assistindo agora, nada muda na vida dela.
Você diminui juros, a vida dela é uma, a dívida pública aumenta, a vida dela é a mesma, a dívida pública diminui, a vida dela é a mesma, a Previdência é aprovada, a vida dela é a mesma, a Previdência não é aprovada, a reforma, a vida dela é a mesma, nada chega até a população. É igual a destinação de emendas parlamentares por deputados. Pergunta à população se muda alguma coisa, ele lê no jornal que um deputado mandou 30 milhões para uma cidade ou que não mandou nada. Nunca isso chega até a ponta, até quem tem que chegar. Sabe, o único programa até hoje que fez isso chegar até a ponta? Bolsa Família e auxílio emergencial, mais nada. Ok. Gente, então chegamos ao fim do nosso papo. Muito obrigada, deputado André Janones, muito obrigado, Felipe Salto. Obrigado também à nossa audiência. Espero que todos continuem a prestigiar as lives do Valor, que acontecem aqui de segunda a sexta, às 11 horas, no site do jornal e nas redes sociais.